Bora lá para a aula 126, nós vamos trabalhar o comprimento da circunferência e de arcos da circunferência. Mas antes nós vamos dar uma relembrada aqui na parte de circunferência. Bom, então a circunferência é esse nosso contorno aqui, né? Ó. Isso aqui é a nossa circunferência. Vou fazer ele aqui todo de verde para vocês observarem então essa parte. E o que está dentro, né, é o nosso círculo, mas nós vamos focar na circunferência, tá bom? E toda circunferência tem um centro. Então, nós temos o pontinho aqui, né, desse centro. Vamos fazer algumas anotaçõezinhas aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, circunferência, vou colocar um Czinho aqui para você lembrar que é a circunferência, tá bom? Circunferência é o nosso contorno. Perfeito. Aí nós temos também o ponto central, né? Vou colocar aqui o Ozinho ali para poder, então, determinar como ponto central, tá bom? Então, o nosso centro. Eu não vou anotar nada do círculo aqui, porque o foco aqui é circunferência, tá bom? Aí nós temos também o quê? Nós temos o raio. O raio é o segmento que liga o centro a uma parte da circunferência. Então, eu tô pegando esse raio aqui, ó, e ligando ele. Isso é um raio, isso aqui é um raio, tá bom? Ó, vou colocar ele aqui como Rzinho para você observar. Então, nós vamos anotar isso aí também para você não esquecer, tá bom? Então, Rzinho é o raio, né? Que nada mais é que um segmento que liga um lado da circunferência ao centro, ou vice-versa, tá bom? O centro a uma parte da circunferência, também pode ser, sem problema nenhum. Nós temos o diâmetro. O que que é o diâmetro? O diâmetro é o segmento que liga o lado da circunferência ao outro lado e passando pelo centro. Então, nós temos isso aqui, ó. Opa, ele ficou meio tortinho, mas vou aumentar mais o centro só para a gente não precisar mexer mais, tá bom? Então, prontinho, esse é o nosso diâmetro. Ah, posso, fazer o diâmetro em outro sentido? Claro que pode, né, você pode trabalhar isso aqui, ó, passando pelo centro e se ligando nas 2 pontas da circunferência, ele é um diâmetro. Então, nós vamos anotar isso aqui também, deixe isso bem definido. Se bem que vocês têm trabalhado essas partes lá desde o 7º ano, né, nós vamos definir lá segmento que liga um lado da circunferência ao outro lado, ao outro lado, passando por onde? Pelo centro. Nós já tivemos essa aula aqui, até fizemos um joguinho em sala de aula. Mas, enfim, isso aqui é só para definir, então, para a gente poder trabalhar com a fórmula do comprimento da circunferência, tá bom? Lembrando o seguinte, algo bem importante aqui, tá, pessoal? Que eu fiz a prova, foi feita uma pergunta em uma das provas e que teve muita gente que acabou errando. Preste atenção, o seu diâmetro também é uma corda, tá? Corda, ela passa, né, deste ponto ao outro ponto, ó, só que com a diferença que o diâmetro, né, ele passa pelo centro e não deixa de ser uma corda. Ele se liga a uma ponta a outra da circunferência, mas passa pelo centro. Então, além de ser corda, é também um diâmetro. Então, muito bem. Tendo a parte do raio e da circunferência ali, vamos descrever isso aqui também. Falando sobre o raio, vou colocar aqui em cima, para você ver. Nós podemos descrever o raio matematicamente como? Como diâmetro dividido por 2. Então, o raio é a metade do diâmetro, né? Perceba aqui, ó, que se eu pegar esse raio aqui, passando pelo centro aqui, ó, e trazendo ele para cá,
ele se torna um diâmetro, né. Claro que aqui tá mais tortinho, né, mas acontece isso, ó, se eu fizer aqui, assim, para ficar mais visível para você, ó, certo? Então o raio, ele é a metade do diâmetro. E eu posso dizer também que o diâmetro, matematicamente falando, né, ele é o dobro do raio. Eu posso sim falar isso, né. Então, sabendo disso, nós também temos algo muito importante na circunferência, né, que é o número π. Vou colocar aqui nessa descrição, o número π é o que nós adotamos lá de aproximadamente 3,14. Nós vimos em sala da onde que saiu esse π, né, lá no radiano, nós vimos tudo isso, então relembre essa aula aí, tá bom? Então nós vamos falar que o π, ele é aproximadamente 3,14. Da onde que sai esse π, né? Donde? Como é que aconteceu ele? Então, o π, ele veio da onde? Do comprimento da circunferência, que é esse contorno aqui, ó, dividido por seu diâmetro. Então, pelo centro lá, né, dividido pelo diâmetro. Então, sai isso aqui, que é aproximadamente 3,14, né, nós tivemos essa situaçãozinha. Então, nós entendemos o seguinte, que essa situação da circunferência, ela pode ser montada como uma proporção. Como assim? Isso aqui, ó, vou fazer aqui embaixo para vocês. Elas podem ser trabalhadas como uma proporção. Então, bora lá escrever essa proporção de novo, ó. Π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, e eu vou colocar um umzinho aqui. Bom, e aí nós vamos multiplicar isso em cruz, porque é uma proporção. Então nós temos lá 1 vezes C, que é igual a D vezes o π. D, que é o diâmetro, né, vezes o π. Podemos usar essa fórmula, professora, para trabalhar o comprimento da circunferência? Pode, mas o que mais se utiliza e o que está na apostila de vocês seria o quê? Como nós trabalhamos aqui o diâmetro, e lembrando que o que nós falamos ali, que o diâmetro ele é o dobro do raio, nós podemos descrever um outro tipo de fórmula, né? Que é comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes o π. Tá? Nós escrevemos desta maneira, assim, matematicamente para ficar mais bonito, né? 2 vezes π vezes o raio. Mas não vai mudar nada para você, tá bom? Então, nós podemos sim usar esta fórmula devido à nossa proporção e esta daqui, bom? Tem exercícios que ele vai te dar o diâmetro, tem exercícios que ele vai te dar o raio. Então, com isso, você pode brincar com essas duas fórmulas aqui. Então, agora nós vamos ver um pouquinho do comprimento de um arco, né? Então, o arco, ele é um pedaço da circunferência. Então, esse pedacinho aqui, ó, né? Uns dias atrás aí, nós estávamos vendo o quê? Nós estávamos vendo quanto vale este arco em graus. Lembrando o seguinte, pessoal, quando você tem um ângulo central, ó, ângulo central, né? Ó, isso aqui está saindo aqui do seu centro. A mesma situação que você tem desse ângulo central, você tem em graus do seu arco, tá bom? Então, 60 graus. Agora nós queremos saber o comprimento desse arco, do arco de A em B, tá bom? Então, nós temos aí uma abertura de 60 graus. Como é que nós podemos descrever isso? Nós vamos descrever lá assim, ó. O arco de AB é igual ao ângulo, né, ângulo, vezes o π, vezes o seu raio. E tudo isso está sendo dividido por 180 graus, tá bom? Então nós temos lá o AB, nós só vamos fazer aqui, ó, as substituições, né, o nosso ângulo vale 60, o nosso π vale 3,14 e o nosso raio vale 10 centímetros, e tudo isso sendo dividido por 180. Para facilitar a nossa vida, nós podemos aqui trabalhar com
uma simplificação, né, 60 e 180 dá para fazer a simplificação por 60, então fica um e aqui fica 3, só para dar uma facilitada para nós. Então, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 1 vezes 3,14 vezes o 10. Então isso aqui vai dar 31,4 dividido por 3. Então, o arco AB, o comprimento do arco AB é aproximadamente a 10,46666, aí vai dar uma dízima, tá bom? Então, para o comprimento do arco, é dessa maneira aqui que nós vamos trabalhar, tá bom? Aqui, ó. Lá na apostilinha de vocês, a gente vai falar ali um pouquinho sobre o que está demarcado ali, tá bom? Mas é nessa situação que nós vamos trabalhar com a medida do comprimento da circunferência em relação ao arco, tá bom? Bora lá então fazer os nossos exercícios. Então, nós vamos fazer a aula 126, comprimento da circunferência e de arco da circunferência. Então, vamos lá. O comprimento da circunferência, ele te dá lá a formulazinha que nós trabalhamos, tá bom? E tem um comprimento de arco que ele te dá esta fórmula aqui. Eu passei para você ali, a princípio, essa situaçãozinha aqui, né? Um exemplo só. Eu passei essa daqui como um exemplo para vocês, né? O arco AB é igual a 2 vezes o π vezes o raio, dividido por 180. E a fórmula que está sendo trabalhada dentro da apostila de vocês seria essa daqui, ó. Um arco de uma circunferência de raio R com medida angular, azinho aqui, né, o alfa, em radianos. Tem o comprimento L igual a... Podemos trabalhar com essa? Podemos, mas não podemos esquecer que nós temos que pegar essa medida angular aqui, ó, e transformar em radiano, tá? Primeiro, vou fazer a mesma situação com vocês nessa daqui, tá bom? Para vocês observarem, ó. Então, você tem o centro lá, né? 60 graus, vou fazer aqui mais ou menos. Ele quer saber este comprimento aqui, sabendo que o raio é de 10 centímetros. Então, nós vamos fazer usando isso aqui, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer para poder usar essa fórmula aqui é transformar o nosso ângulo em radiano. Como é que eu faço isso? Eu pego 60 graus, multiplico por π 180, né? Então, nós vamos ter lá 60 π, que é, no caso aí é o rad, né? Cortou, nós vamos simplificar isso aqui por 6, para facilitar a nossa vida. Então, nós vamos ter 1 π, então, eu vou colocar aqui 1 rad, né? Por 3. Então, eu transformei ele. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer este aqui, ó. O comprimento da minha circunferência é π sobre 3 vezes o meu raio, que é 10. O π lá, nós vamos colocar, né, como 3,14 vezes o 10 e vamos dividir isso aqui por 3. E aí, nós vamos ter 31,4 dividido por 3, isso aqui vai dar aproximadamente 10,46 em uma dízima periódica aí, né, para repetição de 6, 6, 6, 6. Então, perceba que é a mesma situação que nós temos, né, com esta fórmula aqui, ó. O que nós temos que lembrar é que isso aqui tem que estar em radiano, ó. Então, nós primeiro, se for usar essa daqui, faça a transformação da medida angular para radiano e aí depois insere na fórmula, tá bom? Bora pro primeiro exercício. Tranquilo, ele fala lá assim, qual é o comprimento da circunferência de raio 2 centímetros? Então, bora lá resolver isso aqui. Nós temos lá, comprimento é igual a 2, ele tá falando de raio, então nós podemos usar 2π vezes o raio. Então, nós temos 2 vezes... Ele não falou, nem pediu para usar o valor de π, né? Então, nós vamos colocar aqui 2 vezes π vezes 2. Então, posso dizer que o comprimento da minha circunferência é 4π, tá bom? Como ele não falou lá quanto tá valendo π, então eu não preciso utilizar aí, tá bom? Agora, o segundo tá lá. O raio da circunferência de comprimento 26π
π centímetros. Então, ele quer saber qual que é o raio. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Então, nós vamos ter lá, comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O seu comprimento é de 26 π, que é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, eu vou trazer toda essa multiplicação aqui para o outro lado. Ele vem negativo, né? 2π raio. E o 26π passa para lá também negativo. Então, menos com menos é mais, eu nem vou ter esse trabalho de passar ele negativo, tá bom? Então, como ele quer saber o raio, eu vou isolar o R, né? E fazer 26π dividido por 2π. Cortei, e aí eu só vou fazer a minha divisãozinha. 26 dividido por 2, nós temos, como tá em centímetros, né? 13 centímetros. Tá feito o nosso exercício, tá bom? Vamos para o exercício 2. Aqui, pessoal, ao ler aqui, né, o exercício, eu pedi para a inteligência artificial fazer, então, um desenho desse exercício para vocês verem o que está acontecendo, tá bom? Ele fala lá assim, imagine um fio de arame que circunde a Terra rente ao solo, isto é, o fio que forme uma circunferência cujo raio é o raio da Terra. Então, perceba aí o primeiro desenho, né? Cortamos o fio num ponto e soldamos mais 1 metro de fio. O arame ficará frouxo. Então, perceba aí que agora nós temos um novo raio, né? Com essa situação de fio aí, né? Com mais 1 metro de fio. O raio ficará frouxo, em outras palavras, o raio da nossa circunferência será perceptível diferente do raio anterior. Então, nós vamos ver lá o que está acontecendo nesse exercício, fazendo no passo a passo, tá bom? Bora lá. Então, ó, antes de passar para o outro, eu vou descrever aqui raio novo, raio antigo, tá bom? Para ficar bem visível para vocês aqui. Então, nós vamos fazer lá assim, ó. Primeira coisa, o comprimento da circunferência é dada por... Então, nós vamos colocar comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, para que a gente não esqueça disso aqui, tá bom? Se nós formos aumentar 1 metro, que é o que está acontecendo lá, nós vamos descrever desta maneira, ó. Comprimento da circunferência, vou colocar ele como Nzinho, que é o novo, tá bom? O novo. Então, eu vou colocar o antigo, né? O comprimento da circunferência antiga, mais 1. Então, matematicamente falando, nós vamos ter isso aqui, ó. O comprimento da nova circunferência é igual a 2π vezes o raio mais 1, que é o que nós estamos fazendo, né? Então, nós vamos ver aí um novo raio. Como é que nós podemos descrever um novo raio? Então, nós temos lá o novo comprimento lá, nós vamos descrever como, que é comprimento, né? 2π vezes o raio, e isso aqui é o novo, né? Vou colocar o nzinho aqui para vocês lembrarem, que é igual a 2πr mais 1. Eu só tô trazendo isso para dentro da matemática, tá bom? E aí, nós vamos subtrair o que necessita. Então, bora lá. Nós vamos escrever aqui 2π do raio novo menos o raio antigo. E tudo isso aqui tem que dar 1, que é o que nós vimos aqui, ó. Tá bom? Perfeito. Então, nós temos o raio novo menos o raio antigo, que é igual a 1 sobre 2π. Perfeito. Sabendo disso agora, como é que nós vamos trabalhar? Só substituir o que nós precisamos, né? Esse π é aproximadamente, né, a 2 vezes 3,14, que vai dar aproximadamente 1 sobre 6,283. E dividindo 1 por ele mesmo, eu não vou fazer essa divisão aqui, mas treine ela, né? Se estamos na sala de aula, eu acabo perguntando e a gente acaba fazendo. Então, aproximadamente a 0, opa, esse aqui tá em metros, né?
Vamos só arrumar aqui, porque depois nós vamos ter que transformar ele lá em centímetros, tá bom? Vou colocar ele em metros. Metro. Então, eu posso dizer aí que aproximadamente é 0,159. Eu vou aproximar isso aqui ainda mais, ó. Vou colocar como 0,16 metros. Então, agora o que que nós vamos fazer? Eu vou transformar, para ficar mais visível aqui para nós, né? Esse 0,16 metros, eu vou transformar ele em centímetros. Então, isso aqui é aproximadamente 0,16. Vou multiplicar isso aqui por 100 e nós vamos ter 16 centímetros. Bom, então o que isso significa? Significa que o fio ficaria aí claramente levantado do solo, até passar uma mão por debaixo dele daria para fazer isso, tá? E aí o mais interessante é o que? Depois vendo o resultado desse exercício aqui, a gente consegue observar que se fosse com uma bola de futebol, seria a mesma coisa, ó, mesma situaçãozinha, tá bom? Tanto em relação à terra quanto em relação à bola que está fazendo parte aqui da terra, né. Se eu colocasse aqui no lugar da terra e da bola, o sol também seria o mesmo resultado, tá bom. Então, tá aí o nosso exercício feito. Bora lá então para o terceiro exercício. Um automóvel cujas rodas têm um diâmetro de 60 centímetros percorre uma certa distância com as rodas dando 800 voltas por minuto. Sabendo que o automóvel não variou a velocidade e andou 1 hora, calcule a distância percorrida e dado que π é 3,14. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar essa 1 hora em minutos, devido a 800 voltas por minuto que ele deu, tá bom? Então, nós vamos ter lá 1 hora tem 60 minutos, né? Nós vamos pegar os 60 minutos e multiplicar por 800. Afinal de contas ele deu 800 voltas por minuto. Então nós só vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui, que deu 48.000 voltas. Feito. E ele fala lá que o diâmetro de 60 centímetros, né, percorreu essa distância, então o que que nós temos que fazer? Nós vamos ver lá os 60 vezes o π. 60 vezes o π, ele pede para você usar 3,14. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 188,4 centímetros. Então, agora nós vamos ver quanto que esse automóvel vai percorrer, tá bom? Automóvel percorrer. Então, nós temos lá 48.000, que foram as voltas que ele deu, multiplicado por 188,4 centímetros. Como ele está em centímetros, permanece por enquanto lá em centímetros, tá bom? Fazendo essa multiplicaçãozinha, nós vamos ter essa numeração em centímetros. Qual que é a numeração? 9.043.200 centímetros. Aí nós vamos transformar isso aqui, né, vamos colocar em metros e como é distância percorrida, vamos colocar também em quilômetros. Ele não pediu, mas nós vamos fazer isso, tá bom? Então, em metros, vou transformar isso aqui em metros. Então nós vamos pegar este valor e dividir por 100. Cortou, 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 cortou. Nós vamos ter lá 90.432 metros. Aí vou fazer melhor, vou pegar aquele, como ele está falando de distância percorrida, né, eu vou transformar ele em quilômetros. Então eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 1000. Então nós vamos ter 90,432 quilômetros. Foi o que ele perguntou, né, qual vai ser então a distância percorrida, coloquei em quilômetros, nem precisou pedir, né, pessoal, em quilômetros aqui. Ele não pediu, mas a pergunta ali foi muito clara.
Então, nós vamos colocar em quilômetros, tá bom? Exercício feito. Bora lá então para o exercício 4. Ele diz lá assim, ele te dá lá 2 circunferências concêntricas, isso quer dizer o quê? Que o centro da primeira circunferência vai ser o mesmo centro da segunda circunferência, tá bom? E aí ele fala lá assim, ó, o comprimento do arco 1 e o comprimento do arco 2 são circunferências concêntricas, sendo R2 igual a 3 vezes o R1. Então, bora lá. Aí ele diz lá, calcule a razão entre os comprimentos do arco A1, B1 e o arco AB. Então, nós temos lá exatamente a nossa razão. Como é que nós vamos trabalhar a razão? A está para B. E aí ele quer essa razão, né? De arco A1, então este arco aqui para este arco aqui. Então, nós vamos descrever isso aqui como R1, né? E o outro como R2. Então, bora lá, vamos descrever lá. Está para o R2, sempre no que ele pede, tá bom? Ó, então, é igual a R1, e lá ele diz o seguinte, ó, que o R2 é 3 vezes o R1. Então, cortou, cortou, na realidade você está dividindo isso aqui, né? Então, tudo que você divide por ele mesmo é 1, então vai ficar 1/3. Feito o exercício. Então, a razão que ele está pedindo do arco a linha abelhinha e AB, né, o arco AB, é igual a 1/3. Ok? Feito o exercício, bora para o próximo. Bora lá então para o exercício 5, eu fiz mais ou menos o desenho aqui que ele pediu. Então, numa circunferência, qual que é a razão entre o comprimento do lado de um quadrado inscrito e do arco que lhe é submetido? Então, nós vamos ter aqui, né, o arco e aí o ladinho, né, do quadrado que nós temos aí, tá bom? Então, muito bem, perceba aí, ó, que a diagonal do quadrado, ele é o diâmetro da circunferência. Então, nós temos isso aqui, ó, né? Aí liga lá, ligou lá, ó, ele vai ser esse diâmetro aí. Se o lado do quadrado é S, que eu coloquei ali para vocês observarem, então a sua diagonal vai ser quanto? Então, nós vamos descrever isso aqui lá. Diagonal é igual ao nosso S raiz de 2, né. Mas nós vamos trabalhar isso aqui como um raio, então nós vamos colocar lá assim, ó, 2 vezes R, que no caso aqui formou-se 2 raios, né. Então logo nós passamos a ter o quê? Então nós vamos ter lá isso aqui, ó, S raiz de 2, que no caso seria aí o nome do nosso lado, né, do quadradinho, é igual a 2 vezes o raio. Perfeito. Então, é o ladinho que ele quer saber, né, então, o S é igual a 2R sobre 2. Só que isso não pode ficar dessa maneira, então nós vamos colocar ele aqui na raiz de 2. Então, nós vamos ter lá 2 raiz de 2R sobre 2. Aí nós cortou aqui, né, cortamos ali, vai ficar raiz de 2 R. Para ficar mais bonito isso aqui, descrito de uma maneira mais bonita, nós vamos descrever ele assim, ó. Então, S vai ser igual ao raio raiz de 2. Belezinha, depois de feito isso aqui, então, nós vamos reservar esse valor. Vou colocar ele aqui em cima, ó, para a gente poder ter espaço para fazer os demais, tá bom? Então, o segundo passo aqui é fazer o quê? É a gente trabalhar com o comprimento do arco, né? Então, lembrando que aqui
o central dá 90 graus. Então, nós vamos transformar ele em radiano para poder trabalhar com a nossa fórmula que está lá na apostila. Então, eu vou pegar lá assim: 90 vezes o π por 180, né? Então, nós vamos ter 90π por 180, cortou, cortou, isso aqui dá para dar uma simplificada por 9, então vai ficar um π, um rad, né, por 2. Então, 90 graus é a mesma coisa que escrever em radiano π sobre 2, ok? Então, nós vamos ter lá assim, ó, que o nosso comprimento do arco é igual a π sobre 2 R, que no caso seria o nosso raio lá, devido à fórmula, né? Vamos escrever a fórmula aqui para vocês não esquecerem, não precisa ficar lembrando lá, né? Então, nós temos lá assim, ó, comprimento do arco vezes é igual, né, ao nosso ângulo em radiano vezes o raio. Então, nós descrevemos isso aqui, que foi o que ele pediu, né? Perfeito. Agora nós temos o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Fazer essa razão que ele está pedindo, ó, desse comprimento. Então, nós temos lá razão. Vou escrever razão só para não misturar ali com o raio, tá bom? A razão vai ser igual a quem? Vai ser igual ao nosso lado do quadrado com o comprimento deste arco. Então, nós vamos descrever o que ele pediu. Razão, como é que vai ficar essa razão? Raio, raiz de 2 sobre o π sobre 2 raio. Então, nós podemos fazer aqui o famoso cortou, cortou, né? E aí nós vamos ter raiz de 2 por π2. Lembrando o seguinte, que isso aqui é descrito assim também, ó. 2 sobre 1, você não vê, mas tem 1 ali de baixo, porque é uma fração, né? Por 2. Aí o que que nós vamos fazer? Ou você faz o pingue-pongue, ou você faz as extremidades, ó, as extremidades e os meios, né? Então, nós vamos ter lá razão 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, sobre 1 vezes o π, π. Pronto, a nossa razão, então, foi descrita. Bom, perfeito, vamos para o próximo. O exercício 6, ele fala na figura de centro O1 e O2, são centros das circunferências de raio R. Calcule o comprimento dos arcos destacados. Então, bora lá fazer esse processo. Primeiro, eu vou fazer isso aqui, ó. Veja aqui, ó, entre eles aqui, dá pra gente desenhar uns triângulos aqui, ó, né? 2 triângulos, e esses 2 triângulos são 2 triângulos que nós chamamos aí de equiláteros. Todos os lados iguais, né? Perfeito. Então, como é que nós vamos determinar isso aqui? Nós vamos fazer lá 360 graus, que são, né, a nossa circunferência, menos 2 vezes, porque nós temos 2 triângulos, o 60, né, que neste caso aí, como ele é equilátero, todos os ângulos do bonito ali vale 60 graus, tá bom? Então, nós temos lá 360 menos 120 e nós vamos ter 240 graus. Vamos fazer o comprimento que ele pediu, né? Então, 2 vezes o 240, que foi o que nós achamos ali, dividido por 360, vezes o comprimento da circunferência, que é o que ele pede. Então, isso aqui eu vou simplificar já por 12, para facilitar aqui. Opa, fez um risquinho aqui. Por 12 para facilitar a nossa vida, né. Então nós vamos ter aqui 2 e 3 vezes 2 e r. Então bora lá, 2 vezes 2 4, 4 vezes 2 8, então nós vamos ter 8 πr sobre 3. Tá feito então o nosso exercício, tá bom? O comprimento aí que ele pede desse arco é de 8
πr sobre 3. Feitos os exercícios, então, pessoal, complete a sua apostila, deixe isso aí em ordem, tá bom? Porque essa semana é a última semana que nós temos para fechamento de nota. Beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.